Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Estou tentando acompanhar aqui pelo chat. Estamos, professor. Ótimo, que ótimo poder conversar um pouco com vocês hoje. Então, acredito que outros alunos também, daqui a pouco, se aproximam da nossa disciplina, da nossa conversa sobre a disciplina de desenvolvimento urbano. Eu já fiz uma breve apresentação durante um pequeno vídeo que vocês acompanham no Moodle. Agora estou tendo a oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês a respeito da disciplina, a respeito do nosso conteúdo. Novamente, eu desejo as boas-vindas. Eu sou o professor Lisandro Pérez Schmidt, do Departamento de Geografia, também do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unicentro, no campus CDTEG, aqui em Guarapuava. É uma satisfação trabalhar no curso de Gestão Pública Municipal, dar continuidade àquilo que já fazemos há um bom tempo, tanto em orientações quanto aos projetos, o nosso engajamento com as políticas de desenvolvimento urbano, as nossas discussões, e, mais do que isso, divido com vocês também o nosso aprendizado, com tudo que nós acompanhamos no que tange ao desenvolvimento urbano, no que tange às discussões de ordem política. Eu, infelizmente, não tenho condições de ouvir a apresentação de todos os componentes da turma, de todos aqueles que irão participar, mas considero, né, que conto com toda a participação de todos. Hoje nós vamos ter a aula 1, é uma abertura que eu vou trazer um pouco de alguns conceitos. Não vamos passar por todo o conteúdo, até pela limitação que nós temos das horas nessas aulas, que teremos a aula 1 hoje, e dentro de 2 semanas teremos a aula 2, mas todo o conteúdo da disciplina foi pensado, ele foi estrategicamente, a partir das orientações de pesquisa, dos artigos, dos capítulos de livros, nas leituras complementares, nos vídeos, nas reportagens, a melhor forma possível para que vocês possam acompanhar o conteúdo. Dando tempo na aula de hoje, eu espero que nós possamos fazer um debate muito rápido. Gostaria de deixar alguns minutos finais para que nós possamos discutir algo do que tange ao desenvolvimento urbano, naquilo que nós iremos, a partir da aula de hoje, discutir. Esse é um debate, então, nós consideramos como uma aula 1, uma microaula, mas eu considero um grande debate, até porque o conteúdo nos traz, né, nos oferece essa discussão. Então, compartilhando aqui a apresentação, alguém tiver alguma dúvida, por favor, estendam a mão, façam aí algum gesto, pode ser mesmo pelo chat, me chamem a atenção. Eu estou fazendo a transmissão diretamente aqui da minha casa, eu não estou na Unicentro, então eu quero deixar também um pouco dessa ressalva, de que eu estou aqui com 2 máquinas e vou ficar olhando um pouco para uma e para outra para poder, né, permitir a entrada de novos alunos e também acompanhar todas as discussões que vão surgindo aqui. Então, se caso travar, se tivermos aí algum probleminha nessa transmissão, eu peço a paciência de todos, ok? Fiquem à vontade, caso perdemos aí a parte da discussão, se tivermos algum tipo de comprometimento, por favor, me chamem a atenção em tempo, que eu vou tentar corrigir para que a gente possa, então, não perder esse conteúdo e essa discussão. Tudo bem? Então, conto com a ajuda de todos, né? Nós estamos aí a cada dia nos superando a respeito dessa adaptação dos novos modos de vida, embora para alguns não seja tão recente assim, mas sempre é uma adaptação, sempre é um motivo de nos preocuparmos, né, com a qualidade da forma como nós vamos receber a informação. Então, compartilhando alguns slides, da qual nós vamos guiar aqui as nossas discussões, até para se tornar um pouco mais dinâmica, eu vou compartilhar um arquivo com vocês agora, ok? Vamos lá. Acredito que apareceu para vocês a tela aí, né? Com o título da... Apareceu. Ok, obrigado pelo retorno. Então, vai dar certo aqui de acompanhar exatamente isso. Bom, o nosso conteúdo, ele envolve um dos temas
que está previsto na nossa Constituição Federal, na nossa Constituição Estadual, tem merecido, nos últimos tempos, muita atenção por parte de pesquisadores, por parte de várias pessoas que nos acompanham, e, na verdade, eu vou ter que tentar fazer de uma maneira diferente aqui, ok? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Então, nós vamos trabalhar sobre um tema que vai nos trazer essa discussão recente a respeito do desenvolvimento urbano, a respeito das teorias, das abordagens, dos indicadores que participam do desenvolvimento urbano e também na melhor maneira de encontrar, criar esses indicadores que podem ser percebidos em qualquer realidade. Vamos falar, ao longo dessas 30 horas, da gestão de serviços e equipamentos urbanos, vamos passar pela gestão ambiental, pelos resíduos sólidos, pelo uso e ocupação do solo, a gestão do patrimônio histórico, cultural e social, deixando bem claro para vocês que essa é uma discussão ainda pouca em relação a todo o conteúdo que faz parte da discussão sobre o desenvolvimento urbano, mas vamos, de alguma maneira, procurar dar conta, então, das discussões que tratam desse tema tão amplo e tão rico, assim como o saneamento, a mobilidade urbana e trazendo para vocês alguns estudos de casos específicos. Quando nós pensamos nesses estudos de casos específicos, vocês terão duas unidades, e uma é colaborativa e a outra baseada em pesquisa, que exatamente nos dá essa condição de entender um pouquinho mais desse estudo de caso na pauta de desenvolvimento urbano. Quando a gente pensa logo nesse conceito, né, o que pode ter por trás de um conceito de desenvolvimento urbano, o que ele nos reúne, por que nós não podemos falar, então, ou até podemos nos arriscar a falar em desenvolvimento local, podemos falar em desenvolvimento municipal, podemos sim, podemos contemplar dentro do desenvolvimento urbano a abordagem de desenvolvimento urbano de uma maneira geral, né, de uma maneira que possa nos trazer essa realidade. Deixa eu só verificar, está aparecendo para vocês aí o slide por inteiro, ou ele está em modo de apresentação? Como é que está aí, Carla, por gentileza? Prof, ele tá não inteiro, ele tá em modo apresentação, mas assim eu acho que dele não trava. Dá para ver, professor. Posso deixar assim, então, para vocês, está bom a leitura? Sim, dá para ler tranquilamente. Ah, então tá ótimo. Está ótimo, então. Então eu vou permanecer assim. Obrigado, tá? Tá. Então, joia. Deixa eu abrir um pouquinho o zoom aqui. Certo, daí ele não trava, né? Então, desse assunto a respeito urbano, é claro, que nos motiva todos que participam do desenvolvimento urbano, nós vamos já de imediato assumir os diferentes, também levar a ideia de desenvolvimento, que ele é um conceito que tem diferentes concepções, ele é multidisciplinar. Nós não temos uma única formação, um único profissional que possa dar conta exatamente no que tange as discussões em volta do desenvolvimento urbano. O que nós temos hoje, no âmbito das administrações municipais, e, portanto, enfocando exatamente uma das preocupações principais da gestão pública municipal, é que as administrações municipais como um todo, e aí nós não elegemos as metrópoles ou as cidades médias, ou nós elegemos as pequenas cidades, dentro das suas dinâmicas, dentro dos seus graus de dificuldade, dentro de tudo que se oferece no âmbito municipal, dentro do seu território, é que nós temos uma reinvenção, né, de qualquer que seja a gestão pública municipal. Essa reinvenção, ela parte sim dos princípios de ordem legal, mas ela está muito centrada também dentro daquilo que nós consideramos como estratégico no âmbito das cidades. E quando nós falamos dessas estratégias, nós estamos falando, na verdade, de uma reinvenção do modo de pensar as cidades, no modo de fazer a sociedade, de tornar o movimento de todas as políticas públicas que são postas. Então, nós estamos, na verdade, numa gestão estratégica e não da crise exatamente da qual vivem as cidades.
nós não podemos admitir uma crise de ordem geral. Nós podemos admitir, sim, uma gestão estratégica diante de um novo formato, de um novo modelo, de uma nova dinâmica que envolve a população, a organização espacial, a gestão territorial e todo um arcabouço de leis urbanísticas que fazem parte da compreensão do desenvolvimento urbano. Uma das perguntas que nós realizamos sempre, quando nós temos a oportunidade de discutir algo, é exatamente fazer uma pergunta-chave, e aí isso passa por nossa cabeça, no âmbito geral, por diferentes grupos sociais, por empresas, por gestores. Você conhece seu município? Você sabe a realidade exatamente da qual você vive, você participa, você acompanha? E essa pergunta é uma pergunta-chave que participa das etapas iniciais da elaboração do plano diretor, da revisão do plano diretor. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da disciplina, no e-book. Eu vou tratar aqui com vocês também esse assunto. E uma das perguntas principais que se faz é essa: você conhece seu município? E quando nós falamos do município, nós estamos falando dos aspectos naturais, nós estamos falando da diversidade, nós estamos falando das riquezas, das potencialidades, e também estamos falando das fragilidades ou das deficiências que tem dentro de um município. Essa é uma pergunta-chave em todo um processo de conhecimento científico que envolve a gestão pública municipal, e é muito interessante fazer essa pergunta para nos levar a entender o seguinte: será que realmente eu tenho conhecimento de toda a área territorial do meu município, nas relações que ele tem com outro município, nas demandas que o meu município tem em relação aos outros municípios? Será que ela é igual? Será que ela se complementa? Será que há algo diferente em todo um processo? E eu trago aqui para vocês uma imagem. Ela é muito didática, foi produzida já há alguns anos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, que vai trazer as espacialidades do estado do Paraná. Essa aqui é apenas um exemplo para nós repararmos quando a gente trata das diferentes espacialidades do nosso estado. Quando a gente fala das espacialidades, e nós falamos no desenvolvimento urbano, nós temos uma diferença muito grande em cada recorte, em cada porção do nosso território. Vejam, o Paraná é composto de 399 municípios. São 399 municípios que possuem algumas características de ordem comum, mas que possuem demandas diferentes, em tempos diferentes. E para isso, as gestões municipais precisam, nessa visão estratégica, resolver algo que é urgente, que é imediato, que é fundamental, a partir de algumas bases legais que compõem o desenvolvimento urbano, e nós vamos pensar nessas bases legais, quais seriam essas bases legais, quais as políticas setoriais, quais as políticas públicas acompanham a ideia de desenvolvimento urbano, e vamos partir exatamente dessa objetividade para cada um dos seus municípios, para cada uma das realidades que estão sendo postas dentro do Estado. Quando a gente pensa nesse conceito das espacialidades, é um conceito que tem sido utilizado no âmbito de diferentes enfoques sobre a questão urbana e regional. Nós falamos do conceito de espacialidades como algo mais amplo, que ela extrapola muitas vezes o limite regional, extrapola o limite municipal e até mesmo a formação de áreas que são muito próximas com outros estados da nossa federação. E, portanto, pessoal, o que nós queremos trabalhar com esse conceito, e trago esse mapa aqui, uma figura exatamente para provocar o debate, né, para a gente pensar, né, como que eu vou pensar esse conjunto de municípios, é para dizer para vocês o seguinte: quando a gente olha essas manchas, esses polígonos que nos indicam algo, é porque há uma diversidade, é porque há uma diferença, há uma relação social que se complementa, há uma relação econômica que motiva as relações entre os municípios, e automaticamente esses municípios mantêm essas relações ou se transformam para atender uma demanda emergente.
E nós pensamos também, a partir de todo esse conjunto de municípios, dessa diversidade dessas espacialidades, considerando um recorte no estado do Paraná, de que há uma dimensão ambiental que precisa ser retratada, há uma dimensão política que também precisa ser retratada, para entender exatamente quais são essas demandas emergentes, qual é o foco dos negócios, qual é o foco da representatividade da gestão pública municipal, considerando, então, todas as diferenças, todo um grau de complexidade que envolve o nosso Estado. Nós podemos dizer, na verdade, num âmbito geral, que existem algumas matrizes que qualquer que seja o município, seja ele um pequeno município, uma cidade considerada de porte médio, ou uma metrópole, ou um centro regional, a partir das definições utilizadas pelo IBGE, que é a base de dados nacional oficial, para que possamos fazer uma leitura tanto local como regional, que essas matrizes, elas correspondem à qualidade de vida, aos investimentos em infraestrutura, aos serviços urbanos, à parceria para a responsabilidade, que ela está mais intensa, ela está viva e ela é presente, né, no nosso meio e nas diferentes cidades. Então, nós temos, na verdade, uma formação no âmbito da gestão pública municipal, e quando eu falei lá no início que ela é estratégica, que ela não apenas pensa na crise da qual nós nos encontramos do ponto de vista econômico, todos nós sabemos, mas a gestão estratégica de como resolver os problemas que envolvem os equipamentos urbanos, a partir de indicadores que são apropriados para a realidade e a partir da demanda de serviços e a demanda da oferta, a procura rápida para a solução dos problemas. Nós temos muito ainda, né, para superar dentro de todo um processo que envolve a gestão pública municipal. Ela não é um processo tão fácil de leitura, ela não é um processo tão fácil de ser percebido e ser resolvido, mas nós temos aí sim, né, essa responsabilidade, e eu sempre coloco isso como um ponto fundamental, de procurar trazer soluções imediatas e estratégicas num curto tempo. Parafraseando aqui uma recente publicação de uma economista chamada Laura Carvalho, ela utiliza um referencial internacional da qual outros países já efetuam, no âmbito da política pública, há muito tempo, a prática de que estamos e devemos estar aptos a uma política das missões. O que são essas missões? É que nós temos, na verdade, criar um movimento estatal que vai trazer oportunidade, que vai trazer inovação, que vai criar alternativas e que vai incentivar também a relação pública e privada. E se nós acompanharmos essa política das missões, como coloca a professora Laura Carvalho, nós vamos verificar exatamente de que essa parceria público e privada, ela tem sido intensificada no âmbito da gestão pública municipal no decorrer dos anos. Ou seja, a responsabilidade pública, ela não é abandonada, muito pelo contrário, mas ela se torna cada vez mais desafiadora para que essas questões que envolvem a saúde, a energia, os incentivos, a inovação e as múltiplas alternativas possam ser resolvidas no âmbito da localidade, no âmbito da população, a partir das características que compõem essa localidade. E aí, eu chamo a atenção para isso, ainda utilizando essa figura de fundo, que são os municípios do Paraná, e a formação dessas espacialidades, para dizer para vocês de que cada município no Brasil, cada município no estado do Paraná, tem a sua particularidade. Cada município tem a sua alternativa, tem a sua riqueza. Os problemas e as amplas questões que envolvem o município podem ser variadas. No entanto, reservamos uma atenção especial para o que há de melhor dentro de um município, o que há de riquezas dentro de um município. E quando nós pensamos sobre isso, nós estamos exatamente no meio de um processo. Nós não estamos no início e não estamos no fim. Nós estamos em meio a um processo
que redefine essas estratégias, que redefine essas alternativas e nos coloca, de alguma maneira, aquilo que é considerado como uma política das missões, que é exatamente, né, observar essas oportunidades, observar a inovação e partir para novas ideias ou um impulso na renovação da gestão pública municipal. E quando nós falamos nessa renovação da gestão pública municipal, e aí nós colocamos o desenvolvimento urbano como um dos pilares da gestão pública, porque ele envolve diferentes profissionais, envolve diferentes agentes, envolve diferentes interesses, inclusive, dentro de um município. Nós sempre teremos isso, não há um lugar onde não haja essa mesma redefinição das nossas funções. Nós vamos estar a par, então, de todas as discussões que envolvem o econômico, o social, o ambiental e o político, que são postos na realidade e que precisamos, sim, ter equilíbrio, né, em qualquer perspectiva que envolva a gestão pública municipal. Quando falo para vocês dessa parceria público-privada, com tantas discussões, tão intensa no contexto atual, eu gostaria de dar ênfase a uma ampla questão que vai ser trabalhada, está sendo trabalhada em nossa disciplina, que é a participação. E no momento em que nós nos deparamos com essa palavrinha tão mágica, parece estar longe, né, de se concretizar alguma coisa. E penso que a participação começa no movimento intenso de reconhecimento das dificuldades, que começa no movimento de reconhecer as questões legais, as diferenças, a diversidade, e ter voz, ter argumento, ter conhecimento e transferir também esse conhecimento. São possibilidades dessa participação, dessa parceria público e privada na condição, na preocupação principal com o desenvolvimento urbano. E é claro, nós temos que, talvez, vocês poderiam pensar, né, mas e por onde devo, então, começar? Devo compreender esse objeto principal que envolve tanto o planejamento, tanto envolve a gestão pública e, principalmente, o foco com o desenvolvimento urbano. Algumas perguntas que vão complementar, né, toda essa discussão, toda essa dinâmica da qual nós reconhecemos as dificuldades, o grau de interesse da população, o papel dos nossos gestores, dos nossos técnicos, dos interesses políticos, de toda uma gama de múltiplos interesses que acompanham o desenvolvimento urbano, nós vamos, na verdade, fazer algumas perguntas que se tornam fundamentais na efetivação das ações de desenvolvimento urbano, né? Como que é a intervenção municipal, como que ela se realiza, tanto para o urbano como para o rural, né? Como se caracterizam os assentamentos urbanos que são considerados irregulares, como que eles se formam? Se a gente pegar aqui esse conjunto de perguntas que podem nos traduzir um pouco ou nos direcionar ao desenvolvimento urbano, nós vamos ter aí diferentes opiniões, diferentes conceitos, diferentes argumentos, muitas vezes até argumentos que não são adequados à realidade municipal, mas que nós podemos aprender com novas experiências e saber quais são os programas existentes em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, quais são os fundos para resolver o problema dos assentamentos considerados irregulares, ou as ocupações de baixa renda, da qual nós podemos também aí identificar do ponto de vista conceitual, de que maneiras podemos resolver essa ampla questão que envolve interesse público, que envolve a saúde, que envolve a educação, que envolve a mobilidade, que envolve o saneamento, que envolve recursos naturais. Então, nós vamos ter aí várias as possibilidades, e aí eu já estou indicando para vocês que quando nós trabalhamos com desenvolvimento urbano, nós temos como um grande objetivo, enquanto estudiosos, enquanto habitante daquele município, é perceber, né, quais são esses projetos, quais são as iniciativas, qual é o ambiente atual que
na qual a legislação ela é compartilhada, da qual nos leva aos interesses, ao conhecimento da resolução dos problemas que envolvem o desenvolvimento urbano. Da mesma forma, nós precisamos saber qual é a função que o município tem. Ele é um centro urbano, ele não é um centro urbano, ele tem exatamente uma população predominantemente rural, da qual as relações são intensificadas. Qual é o comportamento da população, o que cabe para aquele município. E aí nós, no momento de pandemia, essas questões que envolvem o desenvolvimento urbano, essas perguntas sobre a localidade, essas perguntas sobre o que é o meu município, essas perguntas que fazem essa provocação, você conhece a realidade municipal, você conhece a diversidade, elas estão muito presentes, elas vieram à tona num contexto de pandemia. E se você observar diariamente, a pasta que envolve o estudo das cidades, a pasta que envolve a preocupação com a gestão pública municipal, ela está em alta, justamente por uma possibilidade, por uma necessidade de termos missões frente àqueles problemas da qual nós temos que buscar soluções compatíveis com a realidade. Então, voltando um pouquinho mais lá, naquela política chamada de missões, da qual eu tenho que buscar alternativas, eu preciso ser estratégico, eu preciso dar respostas rápidas, eu preciso muita cooperação. Eu preciso entendimento em diferentes secretarias municipais, eu preciso, sim, pareceres jurídicos fundamentados, adequados à minha realidade, é preciso ter muita responsabilidade. Então, tentar resolver as amplas questões que envolvem o desenvolvimento urbano, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma, é permitir também um amplo processo de recuperação daquilo que já deu certo e um amplo processo também de ver alternativas viáveis, seja qual for o seu município. Um dos assuntos que tem tomado muita relevância no âmbito de desenvolvimento urbano, e aí posso falar para vocês que em diferentes áreas de conhecimento que atuam sobre um município, que se preocupam com as políticas públicas, tem sido a mobilidade urbana, justamente, né, para não permitir um agrupamento de pessoas, para não permitir os índices de contágio e também não permitir novas atitudes ou alternativas que garantam, né, a qualidade de vida e a segurança da saúde pública. Vejo, é uma das políticas públicas que envolve o desenvolvimento urbano, que há muito tempo já discutimos no país e que gradativamente tem recebido maior atenção pelos gestores públicos e, sim, a partir da opinião da população. Então, quando nós reforçamos essa necessidade da parceria público-privada, eu estou exatamente tentando falar para vocês de que essa parceria público-privada, ela só se realiza na medida em que nós tivermos uma preocupação intensa na busca de alternativas rápidas, coerentes e adequadas àquela realidade da qual eu vivo, daquela que eu posso trazer respostas, né? Nunca esquecendo das boas práticas e as boas lições já de outros municípios. Bom, quando nós olhamos para os avanços, olhamos para os limites, olhamos para os desafios das políticas de desenvolvimento urbano, nós podemos pensá-las a partir de duas vertentes. Mas são duas vertentes que se complementam. São duas vertentes que participam da discussão sobre desenvolvimento urbano. É algo que está na Constituição Federal, mas é algo também que foi historicamente construído pelos nossos dirigentes, pelos nossos representantes políticos e exatamente por uma equipe técnica que envolve técnicos de prefeituras, equipes de consultoria, que envolve universidades, grupos de pesquisa, movimentos sociais, enfim, várias pessoas que possam representar a todo um avanço, limite, desafios e horizontes dessa política.
E quando a gente fala dessas duas vertentes, de como nós podemos perceber as políticas que envolvem o desenvolvimento urbano, é que no seu quadro institucional e legal, ele é voltado para o planejamento e o ordenamento territorial. Sim, planejamento e gestão estão sempre em cena quando a gente pensa o desenvolvimento urbano. E uma segunda vertente, que na verdade eu posso dizer que é a mesma, é a continuidade do foco de preocupação, é que nós vinculamos o desenvolvimento urbano a um instrumento principal de planejamento e gestão, que é o plano diretor municipal. E que o plano diretor municipal, ele vai refletir no que tange ao desenvolvimento urbano, ele vai refletir aquilo que está assegurado nos capítulos 182 da Constituição e 183 da nossa Constituição Federal, o que mais tarde foi dado um passo grande nesses desafios, nesses limites, com o Estatuto da Cidade de 2001, que é garantir a propriedade urbana, mas a sua preocupação também quanto à cidade, de que a propriedade urbana não é condição individual. Quando nós pensamos na propriedade urbana, nos colocamos como atores do que compõe um município, nas suas preocupações quanto a seguir a legislação, a permitir novos projetos, de acompanhar a política pública. Então, nós estamos, de alguma forma, assegurando a partir da Constituição e a partir do plano diretor municipal participativo, e quando eu estou querendo falar participativo, eu estou querendo dizer sair daquela visão burocrática do plano e olhar o plano como um instrumento, uma ferramenta ao lado do cidadão, ao lado dos grupos sociais, ao lado dessa diversidade para discutir, para implementar, eu estou assumindo uma responsabilidade grande com a gestão pública municipal. Então, conhecer as leis complementares do plano é condição indispensável, né, para que nós possamos perceber o desenvolvimento urbano de uma maneira mais saudável, da qual a qualidade de vida, da qual os desafios, as superações e os problemas e os limites possam, então, ser apresentados e resolvidos, seja qual for a gestão municipal. Então, colocamos aí que o quadro institucional, ele volta-se para o planejamento e o ordenamento, mas ele tem uma vinculação muito forte com o plano diretor municipal. E quando eu falo dessa vinculação, dizer para vocês que nós estamos ainda em um processo de retomada dessas discussões, é claro, com horizontes possíveis para a busca de soluções que nos foram permitidas num momento difícil para qualquer tomada de decisão por conta da pandemia, mas, ao mesmo tempo, nos acrescenta muito nessa perspectiva de ver esses diferentes municípios, ver o meu município de uma maneira também participativa, né? Então, no momento que eu me coloco sobre essa discussão, no momento que eu reconheço o plano diretor municipal, eu reconheço também que há possibilidades de avançar na discussão, de proposição e até ferramentas de acompanhamento do plano, né? Sugerindo apresentações, sugerindo maior divulgação quanto às audiências públicas, quanto às consultas públicas e quanto às estratégias que são postas para o município, né? Percebendo com isso essas superações, criando alternativas e dando conta dessa política das missões, da qual nós podemos utilizar no âmbito da gestão pública municipal, certo? Uma figura muito interessante, há pouco tempo foi vinculada, nós temos aí um dos indicadores de leitura da disciplina que vai tratar sobre o saneamento básico, e essa figura aqui nos representa, de um modo muito didático, aquilo que nós queremos discutir, né? É que traz ali um percentual do índice de atendimento em água tratada. Nós vamos também perceber ali a população total atendida no abastecimento de água tratada. O quanto nós evoluímos e o quanto ainda nós temos que evoluir quando a gente pensa em água tratada, um bem comum, um bem universal e indispensável para a vida da população.
o que nós precisamos fazer no nosso município? Quais as políticas estão adequadas? Parte da população está sendo atendida? Quais são os projetos em evidência para que nós possamos atingir o 100% no atendimento da água tratada, no abastecimento da água tratada? E um dado relevante, quando a gente pensa no Brasil, antes nós tínhamos visto, né, aquela figura que trata do estado do Paraná. É essa segunda figura aqui, que vai trazer o índice de acesso à rede de abastecimento de água por região no nosso país. E vejam só, como ela varia. Ela varia de um percentual, esses dados são dados referentes ao ano de 2017, de 57%, mais ou menos, na região norte, e nós vamos ter ali no centro-oeste um atendimento de mais ou menos 90%. Vejam, quantas pessoas ainda precisam ser atendidas num processo em que demandamos o uso da água com maior abundância, tanto para a higiene, quanto para a saúde, quanto aos benefícios no meio da pandemia. Ou seja, há um processo intenso da busca de soluções para regiões que, se nós tratarmos isso para a realidade municipal, nós podemos, em cooperação com outros municípios, ou a partir do seu município principal, né, buscar alternativas para solucionar alguns problemas que envolvem a esse saneamento. Outros dados interessantes, pessoal, que envolvem as políticas de desenvolvimento urbano, é quanto à coleta e o tratamento de esgoto, certo? A estimativa do total é mais ou menos 5.639, é uma estimativa do total de piscinas olímpicas de esgoto não tratado, despejados por dia na natureza, segundo os dados do Instituto Trata Brasil. O que isso significa para o meu município? O que isso significa para a minha região, para a população? E aí, nós vamos ter também os índices de tratamento do esgoto ao volume de água consumido, né? O esgoto efetivamente tratado do que é gerado em porcentagem. Aí nós vamos ter aqui, em 2008, considerando o território nacional, 34% do esgoto efetivamente tratado, e avançamos aí um percentual em torno aí de 12% para o ano de 2017. Se nós pegarmos aqui esse intervalo de tempo, nós crescemos muito mais em população, aumentou muito mais a demanda por serviços, aumentou muito mais a demanda por moradia, e, ao mesmo tempo, nós crescemos ainda a passos lentos no que tange ao tratamento, né, do esgoto e exatamente ao consumo da água adequada à população. Então, nós temos aí um aumento, exatamente de 105 milhões de pessoas na população atendida com coleta de esgoto, mas se nós considerarmos aqui essa relação entre o tempo e o número de pessoas, nós vamos observar que essa demanda ainda é muito maior, exatamente porque o crescimento populacional, ele sempre está acima das demandas dos serviços que envolvem as políticas para desenvolvimento urbano. Então, é um processo contínuo de alimentação dessas fontes de informações, do uso dos indicadores municipais e das possibilidades, então, de pensarmos, né, de que maneira nós temos que atuar de maneira rápida, de maneira efetiva para o desenvolvimento urbano. Algumas tendências que vai envolver o planejamento, a gestão, e aí nós estamos pegando a vertente que inclui no planejamento urbano e na gestão o plano diretor e o conjunto de leis que acompanham o plano, é que, considerando aqui a opinião do professor Carlos Weiner e do professor Martin Smolka, que há muito tempo discute a política no Brasil, e a partir do que nós também encontramos na maioria dos municípios, da qual nós pesquisamos, acompanhamos em nossas pesquisas, transitamos, visitamos em nossos trabalhos de campo, acompanhamos pelos interesses, muitas vezes político-partidários, às vezes até por questões de ordem econômica, é que nós temos uma mudança muito grande nessa concepção de desenvolvimento e de modernização, que muitas vezes essa concepção deixa de lado a questão social.
preocupa-se para aqueles resultados mais imediatos, aqueles processos que possam trazer embelezamento e não a solução dos problemas de ordem social. Num segundo momento, e parece que isso tem sido uma forte evidência na política no âmbito nacional, é que diariamente acompanhamos um pensamento, uma tendência muito forte nessas tendências, nessa concepção, que é a desregulação e a privatização, com efeitos diversos, e poderá criar simplesmente um modo normativo. Ou seja, pode deixar, na verdade, as ferramentas... Desculpa aqui que eu me atrapalhei. Não está saindo o som aí? Estou acompanhando aqui pelo chat. Está saindo, professor, normal aqui para nós. Está saindo? Sim, Alguém está normal. problema com o som? Tá saindo, professor. Ah, tá bem. Estou vendo aqui, Cristiano, Edilson, Patrícia. O meu tá sem som. Está sem som, Franz? Talvez, se eu consiga sair e entrar novamente aqui no endereço, pode ser que ele retorne. Às vezes acontece isso com o Meet. Pode ser, Franz? Pode. Tá bem. Obrigado pelo retorno. Então, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente pensa nessa desregulação e a privatização, né, algo que é uma segunda observação da qual nós acompanhamos diariamente, e eu posso falar que não é nenhuma novidade em falar sobre isso, nessa parceria público-privada, né, de tentar resolver um problema de ordem econômica, é que nós vemos um deslocamento, uma certa ausência das preocupações de ordem social, e que pode, pessoal, quando a gente não pensar isso de um modo mais ativo, mais apropriado para a realidade, levar a crer que as questões normativas estão acima das questões de ordem social. E aí, exatamente, nós podemos colocar em risco, né, todo um processo de desenvolvimento urbano. Ou seja, não há desenvolvimento urbano se não pensarmos no desenvolvimento humano. Ou seja, não apenas como um instrumento de regulação e de privatização, mas sim como a solução dos problemas para as pessoas. E, por um outro lado, nós temos acompanhado no âmbito dos municípios, e tem se percebido no âmbito da gestão pública municipal, né, não para todas as áreas, não para todos os interesses, mas nós percebemos uma certa dialética das forças locais, né, que aparece de um lado o chamado empresariamento urbano, com as suas estratégias, criando conceitos, reproduzindo conceitos de renovação, e, por outro lado, nós temos os chamados movimentos organizados, que querem, de alguma maneira, reforçar a sua presença, pedindo alternativas, pedindo soluções para o problema habitacional, pedindo soluções para o problema da água tratada, do esgoto, da mobilidade, dos resíduos, e nós temos, por um outro lado, um empresariamento urbano, né, que, na contramão daquelas ideias de desenvolvimento, parece resolver todas as situações que são dominantes. Veja, de que maneira o desenvolvimento urbano, de um modo geral, pode atuar, de que maneira o gestor público municipal, a sua equipe técnica, pode atuar, trazendo benefícios para a coletividade e não trazendo uma concepção dominante de individualismo, que pode, por vezes, colocar em risco o desenvolvimento urbano. É sabido o fato que nós temos várias cidades em sua composição, no seu entendimento conceitual, dentro de uma cidade. Mas nós temos também que superar, pelas políticas de desenvolvimento urbano, essas várias cidades, dando possibilidade de integração pelas suas diferentes partes, dando possibilidade de integrar todo o envolvimento da política pública. E quando a gente fala isso, a gente vai trazer algumas matrizes nessa superação dessas concepções, partindo daquela política das missões, que é a busca da intersetorialidade. Ou seja, os diferentes setores que compõem o poder público precisam, antes de mais nada, dialogar entre si. Precisam compreender um projeto entre uma Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Urbanismo,
com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Administração. Essas são algumas tentativas para que essa política da missão possa superar algo que aparece como tendências do planejamento e da gestão e que tem fortes implicações, né, para o desenvolvimento urbano. Então, algumas lições nós conseguimos tirar a partir dessas novas concepções, ou nós podemos falar dessas novas tendências, que elas podem, sim, ser superadas com forte participação. Então, quando eu falo esse conceito de participação, pessoal, nós entendemos o conceito de participação na ampla capacidade de entendimento do desenvolvimento urbano, na ampla capacidade das inúmeras questões que envolvem o município, e que é de competência do gestor público municipal facilitar a chegada da informação, né? Compartilhar a informação obtida, compartilhar as angústias, compartilhar as dificuldades por ora encontradas. E aí, nós podemos trazer aqui, resumidamente, algo que pode superar, algo que pode nos trazer para a discussão, que possa nos trazer alternativas, que são as chamadas condições necessárias, mas ainda que não são suficientes, quando a gente pensa um conjunto de municípios, quando a gente pensa uma única cidade, quando a gente pensa uma série de questões que envolve esse nosso universo, que inclui-se aí os instrumentos normativos, que inclui-se as diferentes perspectivas para o município. Nós temos, no âmbito da gestão municipal, maiores exigências quanto às normas, quanto às certificações, quanto aos aspectos ambientais, e aí nós podemos colocar aí aqueles municípios que possuem as unidades de conservação, o cumprimento da legislação, as maiores exigências de ordem social e principalmente legal. Cada vez mais nós temos essa ampla preocupação, né, que participa da tomada de decisão para o desenvolvimento urbano. Temos, por um outro lado, maior preocupação quanto ao conforto das áreas construídas, e aí é uma questão de ordem normativa, as técnicas alternativas utilizadas para a construção civil, a energia alternativa, que cada vez mais se impõe como um valor individual, mas que tem uma repercussão social e coletiva muito grande, a utilização e a reutilização da água, e principalmente, nós não podemos deixar de lado, no âmbito do desenvolvimento urbano, o investimento institucional, que passa por água, esgoto, política de resíduos, plano de drenagem e as amplas ocupações em áreas de risco, áreas impermeabilizadas e os custos de recuperação de tais áreas. Ou seja, é um processo, como já havia reforçado, de ordem multidisciplinar, é um processo que está longe de uma solução efetiva, e ainda estamos trabalhando em busca dessas normatizações, do entendimento das questões de ordem legal, que vão dar amparo, que vão dar subsídio às políticas de desenvolvimento urbano. É para isso, né, que nós chegamos, então, dando aqui um pouquinho de clareza sobre o conceito de desenvolvimento urbano, que nós temos uma, de ordem geral, procurando sintetizar o que compreende esse conceito tão amplo, que é parte da nossa disciplina, das nossas discussões, é que as concepções de ordem, ela podem ser tanto material, na forma como nós vemos as coisas no município, mas ela também traz ao fundo dessa materialidade uma coisa que é subjetiva, mas que está intrínseco na população e está na cabeça do gestor, que é a satisfação de estar, de viver na cidade. É a satisfação de você ver as coisas de modo a dar conta das necessidades daquela população. E nós podemos nos arriscar nesse conceito de dizer que há diferentes estilos de desenvolvimento urbano,
que são muito particulares. Pode ser por uma pista de caminhada, e aí a população pode ter uma representatividade que é material por esse fluxo, por esse atendimento, como pode ser um estilo de desenvolvimento muito particular em que foi dado ênfase a uma questão material, mas não foi dado ênfase à satisfação no serviço de saúde, no acesso à moradia adequada, na política dos resíduos sólidos e nessa minimização dos nossos gastos, né, da qual nós pagamos muito para ter um serviço de qualidade. Isso precisa ser acompanhado. Isso precisa ser defendido. Qual é essa concepção material? Qual é essa satisfação que leva ao entendimento daquilo que envolve desenvolvimento urbano como conceito, como entendimento? O pesquisador Sérgio Boisier, e aqui eu trago apenas uma citação para a gente pensar sobre isso, sobre essas diferentes concepções que envolvem o conceito de desenvolvimento urbano, ele nos diz assim, que desenvolvimento, de uma maneira geral, é tentar recolocar num quadro subjetivo e intersubjetivo, valorativo, diretamente dependente da autoconfiança coletiva, na capacidade para inventar recursos, movimentar aqueles já existentes e agir em forma cooperativa e solidária, desde o próprio território. Olha lá que legal, né? Então, essa citação diz assim, o território é aquele que eu tenho, que eu me aproprio de parcela do que me é oferecida. Eu me aproprio daquilo que eu acompanho, do ponto de vista material, no grau de satisfação. Eu me aproprio dos benefícios. E no momento em que eu compartilhar esses benefícios, no momento em que eu entender que eu estiver satisfeito com tudo isso, eu posso ter uma concepção diferente de desenvolvimento urbano daqueles que não têm. Então, qual seria o nosso papel em tudo isso? Como responsáveis pela política de desenvolvimento urbano, responsáveis por pensar essas diferentes concepções? É buscar exatamente o equilíbrio, buscar a valorização daquilo que tem potencialidade, buscar a solução do problema com eficácia e responsabilidade, com alternativa, cumprindo, então, aquela política das missões. De um modo geral, é isso que nós podemos pensar sobre esse amplo conceito. E podemos, daí, trazer, né, para uma tentativa de enquadrar o conceito e o âmbito das preocupações reunidas em torno do desenvolvimento urbano, de buscar, então, em nível local, a partir do território, e vejam, quando eu falo isso, eu estou falando do município da onde eu vivo, das áreas aonde eu circulo, daquilo que eu cuido como proprietário, daquilo que eu também cuido como um espaço público, aonde há soluções, né? Como que eu posso encontrar soluções para resolver um problema? Garantindo a diversidade, respeitando essa desigualdade e que precisa também ser superada, respeitando a diversidade, respeitando que há uma cidade legal, não podemos fechar os olhos para aquilo que não está suficientemente atendido dentro da construção material que envolve a cidade, entendendo a possibilidade do desenvolvimento sustentável, e aí eu chamo a atenção para os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, da qual diferentes representações, diferentes grupos no âmbito municipal têm buscado alternativas para dar conta dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e reconhecendo também, né, o chamado urbanismo de risco, ou seja, quais são as áreas que estão sendo utilizadas que podem colocar em risco todo um cenário que compromete a política pública e o desenvolvimento urbano para a coletividade. Algumas coisas precisam ser garantidas dentro da cidade. A chamada coexistência e a diversidade. Nenhuma cidade, nenhum município é igual ao outro. A população tem interesse diverso. A população pensa de maneira diferente. E aí nós temos que pensar de um modo geral, e aí eu estou trazendo aqui a reflexão, eu estou trazendo aqui uma provocação de que a reinvenção
do governo a partir das cidades e não as cidades a partir do governo. Ou seja, conhecer o território, conhecer os indicadores, os potenciais que os indicadores me apresentam, conhecer a estrutura instalada, conhecer os equipamentos disponíveis, conhecer os desafios e aí sim atuar na busca de solução dentro das prerrogativas legais, das normativas, das orientações em nível federal, estadual e municipal. A pauta do desenvolvimento urbano, ela é tão quanto importante as outras discussões que participam da gestão pública municipal, que nós temos aqui no ano de 2021, né, vários grupos que assumiram o poder público. E aí nós consideramos o legislativo e o executivo. O que o Paraná Cidade tem feito no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná é exatamente reforçar a importância do plano diretor na busca do financiamento nas obras que repercutem para o desenvolvimento urbano. Ou seja, reforçar a importância do instrumento que reúne as diretrizes gerais do desenvolvimento urbano num período de 10 anos, mas que ele tem que ser revisado, que não existe exatamente aquela obrigatoriedade de cumprir 10 anos para revisar, ele pode ser revisado a qualquer tempo, mediante consulta pública, mediante uma equipe de técnicos que trabalhem com responsabilidade, com seriedade à realidade municipal, e só a partir desse comprometimento do legislativo e do executivo, do corpo técnico, da garantia da participação, nós podemos buscar, então, melhores alternativas no que corresponde ao entendimento do desenvolvimento urbano. E aí, pessoal, para que possamos aí caminhar para um esclarecimento maior desse conceito tão amplo, eu quero aqui também deixar em aberto um espaço para que possamos tirar algumas dúvidas, para que possamos dialogar um pouco, debater a respeito desse tema, trazer para vocês aqui algumas bases de antecipação e de estabilização desses cenários de atuação que envolve o desenvolvimento urbano e a sustentabilidade. Então, nós podemos aí elencar alguns elementos que compõem a esse equilíbrio, essa busca dessa estabilização. A cidade como um espaço da qualidade de vida, que possa garantir diálogo, pacto, reduzir distâncias, principalmente no que tange à comunicação, no que tange às ações do poder público, e a cidade como um espaço de legitimação das políticas urbanas. Não é à toa, né, que nós caminhamos aí a índices cada vez maiores da população migrando para os grandes centros urbanos, para aquelas cidades que podem, de alguma maneira, trazer aí as oportunidades no mercado de trabalho formal. Então, nós vamos ter a cidade como esse espaço de legitimação, justamente acompanhando as demandas, a infraestrutura e a oferta dos serviços urbanos. Só isso será possível com monitoramento, será possível com a preocupação fundamental de garantir para que parcelas do espaço sejam adequados para toda uma coletividade. Então, nós vamos pensar no desenvolvimento urbano para dar conta de toda essa problemática, para dar conta dessa política das missões que nos envolvem como responsáveis pelo desenvolvimento urbano, a construção de vários instrumentos que podem nos trazer, né, o esclarecimento, uma melhor direção das ações e das intervenções do gestor público municipal, que são os indicadores municipais. Lá no e-book e também nas primeiras unidades do conteúdo, nós trabalharemos aí a importância dos indicadores municipais com suporte para a política de desenvolvimento urbano, vai nos trazer aí a situação atual e futura, vai nos oferecer equipamentos, vai nos oferecer a espacialização dos dados. Nós trabalhamos com a perspectiva de dados georreferenciados, que trazem as experiências, que trazem as motivações para a tomada de decisão.
evitando desvios, evitando, na verdade, tomadas de decisões que não são adequadas à realidade municipal, e vamos ter aí aquela necessidade na busca do desenvolvimento urbano, acompanhar o plano diretor, reconhecer o estatuto da cidade na composição das suas diretrizes e naquilo que deve ser, sim, acompanhado dentro do município, e pensar, sobretudo, pessoal, num chamado planejamento participativo. Ou seja, a decisão não é única, a decisão não é centralizada no poder público, a decisão é coletiva. Ok? Bom, é claro que falei por alguns momentos aqui, eu gostaria de deixar aqui aberta a discussão. Nós estamos aqui com um grupo, podemos sim debater algumas questões, façam algumas questões ou comentários, eu acredito que, deixa eu ver se tem alguma observação aqui no bate-papo. Era só a questão do volume, né? Se alguém tem alguma pergunta a fazer, se alguém tem algo para contribuir, ou até mesmo para que possamos esclarecer nessas primeiras condições aqui que envolve o desenvolvimento. Quem fez aqui um comentário, Marilu fala que, de fato, as questões de ordem urbanas precisam ser pensadas na totalidade. Sem dúvida, Marilu. É isso que nós queremos, né? Numa composição, num debate, naquela possibilidade de ampliar tudo que nós temos de conhecimento sobre a localidade, certo? Se alguém quiser falar, pode fazer o uso do microfone, por favor. Deixamos em aberto aqui algumas discussões. Helena fez um comentário. Você quer comentar para a gente aqui quer falar aqui no grupo todo aqui? Como é que vocês preferem? Ou quer que eu faça um comentário geral? Vocês querem comentar aqui, por favor? Acho que fica mais fácil. Então, professor, eu estou falando bem ao respeito dessa. Eu não tinha a menor noção, assim, sabe, do que está envolvido quando se trata de município, de desenvolvimento, de todas as questões ali. Eu sabia mais ou menos o que era um plano diretor, né? Mas eu não tinha a menor noção de tudo que abrange um município, todas as questões que devem ser tratadas para poder atender a toda a sua população, entendeu? E essa aula, para mim, está sendo bem esclarecedora nesse sentido, assim. Obrigado, Helena. Então, veja aí que a gente tem mais coisas para tratar na disciplina, né? Ficamos aí à disposição para tirar as dúvidas naquilo que for possível, de também orientá-los quanto a esse maior esclarecimento. Esperamos que, no final, a gente consiga superar parte do que ainda não está bem esclarecido no âmbito dos nossos conhecimentos, né? Enquanto alguém faz alguma... Certo? A Marilu, o José Luiz, o Gerson. Alguém quer falar? Pode falar, por gentileza. Deixa eu fazer aqui. Eu vou parar a apresentação para que nós possamos conversar, tá? Cristiano? Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Pois desculpa, a disciplina traz vários elementos para a gente observar uma forma de se aplicar isso nos nossos municípios, trazer isso à tona e tal.
Eu trabalho no Legislativo, e no caso, a parte da participação popular, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre observa que deixa a desejar. Mas, de qualquer modo, eu não sei nem se tem uma resposta para isso, né? Mas eu vejo, assim, como fazer a participação popular crescer, ao mesmo tempo de convencer o gestor, que muitas vezes está preocupado mais com política do que com realizar o atendimento das demandas da população, né? Então, a gente tem sempre esses dois problemas. E, às vezes, é difícil colocar um bom exemplo, mostrar para o gestor tudo isso. O que o senhor tem algum bom exemplo aí do município que tem alguma coisa que a gente possa até usar como exemplo, trazer para os nossos municípios esse tipo de atividade, assim, demonstrar o funcionamento e tudo mais? O que o senhor me diz? Desculpa até a extensão da pergunta, mas é que é a reflexão que a gente vai fazendo, né? Ótimo, Cristiano. Eu agradeço a tua colocação. Eu acredito que a angústia de vários outros aí que acompanham a nossa disciplina, que é algo que ainda nós precisamos muito trabalhar, certo? O que nós temos como uma missão, eu gostei muito, nós já falamos isso há muito tempo, né? Que temos sempre uma missão. Missão é aquilo que precisa ser cumprido. E uma das grandes missões que temos é a superação da pouca participação no âmbito das cidades. E eu falo para você o seguinte, que essa baixa participação, ela se dá muitas vezes pela falta da comunicação, das ferramentas de oportunizar a população ao conhecimento das causas, das questões que envolvem o desenvolvimento urbano. Então, eu vejo assim, uma das coisas que nós tratamos há alguns anos junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, é que no âmbito geral, eu estou falando do Estado como um todo, muitas vezes o plano diretor não é disponibilizado da qual deveria ser disponibilizado para acesso à população. Aquela dificuldade de ler o plano. A falta da divulgação, muitas vezes, e aí a forma de divulgação vai variar muito de município para município. Qual é a melhor maneira de passar o recado, qual é a melhor maneira de passar essa informação. Uma das saídas encontradas, quando não é feito um trabalho de ampla divulgação em nível municipal, é feito também trabalho junto às escolas. O gestor municipal, o técnico municipal, a parceria com universidades, com professores de diferentes áreas de conhecimento, procurar, de alguma maneira, incluir a discussão cidade e desenvolvimento urbano, para que as crianças possam estimular, possam ver a cidade, e com isso trazer os pais, trazer os familiares para dentro dessa discussão. Então, eu não arriscaria dizer para você, Cristiano, e para os demais, uma única saída para que possamos sensibilizar o executivo, todo um legislativo, toda uma equipe responsável pelo plano, se não tivermos a participação. Estimular a criação de conselhos municipais, procurar uma ampla divulgação, respeitando essa diversidade, representações de classe, grupos, formações escolares, enfim, alguém e grupo de pessoas que possam disseminar, né, a cultura da participação. Então, eu penso assim, a participação não é somente votar, eu estou presente na audiência pública, né? Eu me fiz presente no plebiscito. Participar é acompanhar. Participar é ter ideia do que envolve a política de desenvolvimento urbano. Saber o que está sendo posto para o meu município. Isso já é participar. Porque no momento que você tiver essa ciência, você começa a lidar com isso de uma maneira muito tranquila. E aí, Cristiano, também oferecer esse debate de tempo em tempo junto à Câmara de Vereadores, junto ao Executivo, procurar trazer esse assunto de tempos em tempos, procurando trazer boas lições do que foi feito, apontar alternativas, apontar soluções, né? É uma forma também de estimular a transparência dessa informação tão importante que é uma informação pública relevante. Ok? Então, eu digo para você que você tem muitas possibilidades, dependendo de qual seja o município, da sua realidade, dos grupos representados, de procurar se aproximar dos mecanismos de participação.
respondido, Cristiano. Alguém mais tem alguma questão? Por favor, façam. Estou vendo aqui a participação no chat. Boa noite, professor. Boa noite, Gerson. Está sendo bem ouvido aí, meu áudio? Então está bom. Eu tive que voltar na sala aí porque estava configurando o microfone que não queria funcionar. É só fazer um comentário, né? Porque o Brasil tem esse problema. Nós temos muitos gestores que a participar pelos sobrenomes, né? Alguns Tchaikovskis, alguns Kazakis. Então são pessoas que vêm de outros países. É só uma consideração. Há muitas situações de cidades que as pessoas trazem como desenvolvimento algo de fora, que de fato não tem a ver com a nossa sociedade. Eu vejo isso como um grande problema. A gente vê muito, né, quando teve essa questão do Pantanal com o gado. O gado não é do Pantanal, mas eles falam que o gado foi para lá, foi subindo, né? Hoje nós temos na beira do São Francisco o pessoal que é do sul, não é nenhuma crítica à produtividade, mas sobe lá a plantação de frutas que nem são da região. Então, o desenvolvimento, né, é uma questão delicada. O formato que nós temos hoje é uma visão de um tipo de desenvolvimento que já está entrando em um colapso, né, que traz muitos problemas ambientais, não só ambientais, como problemas sociais também. A gente vê a questão da mineração. O pessoal entra lá, arrebenta com tudo, vai embora, deixa o mercúrio, o índio pega a doença, que nós vamos pagar toda essa conta. Então, assim, eu acho que o debate ele tinha que ser, além de ser urgente, ainda ser revisto o formato, o que nós entendemos como o desenvolvimento, né? Porque igual tem a fala do presidente, que o índio quer casa, quer isso, é questionável, né? Será que eles querem isso, né? Não defendendo o que ele fala, ou fazendo aqui um julgamento, né? Mas simplesmente colocando essa situação, tem que ser conversado com quem realmente está de fato. Nós moramos na região aqui do Paraná, pouco sabe, mas são 2 locais do mundo que tem a terra vermelha. Aqui, quando chove, a calçada, nasce pé de mamão de milho no asfalto. Tão produtiva que é a terra, né? Então é um absurdo pegar essa terra para impermeabilizar e transformar em espaço urbano. A gente não vê isso, né? Então foi pensado porque monta-se a sede da cidade, tem que ter prédio, tem que ter isso, tem que ter instrumentos, etc. E muitas vezes a terra, que seria o valor principal aqui, está sendo abandonado, né? Seria esse o comentário, como eu disse, é só uma questão de rever, né? Porque a gente fala em desenvolvimento, o que está na nossa cabeça, né? Qual é o desenvolvimento que nós temos em mente, né? Muito bem colocado, bem pontuado as suas questões, né, Gerson? E aí, eu penso também que essas particularidades que você apresenta, Gerson, de cada parte do território, por isso que lá nos slides, né, a gente falava sobre isso, de reconhecer o que há de melhor. Nem tudo é um problema. Vamos pensar assim, há valores, há potencialidades, há possibilidades de se pensar nessa satisfação, nessa subjetividade do desenvolvimento urbano, respeitando, sim, as condições. E quanto a essa questão que você apresenta daqueles modelos importados, né, e aí estereotipados, muitas vezes, viralizados, como se tudo fosse igual, é um pouco das nossas condições históricas, sociais e políticas, que sempre nos colocam num grau de certa dependência, inclusive até de um discurso que é inapropriado para a nossa realidade, né? Então, nós precisamos, sim, uma forma até de promover essa participação, esse acompanhamento, essa aproximação com a sociedade, exatamente trazer essa realidade para a nossa discussão local e trazer os bons exemplos que vêm de fora, mas não os péssimos exemplos. E eu concordo com você que ainda estamos em busca de uma superação em todo um processo, né? Exatamente, é só complementando, né? Eu sempre brinco, né? Um exemplo bem assim, eu vou chamar de icônico para mim, né? Que eu sempre discuti e dou risada, né? Quando começam a se falar de coisas, não vou falar erradas, né, mas coisas assim, que sem noção, né? É a figura do Papai Noel a 40 graus, né? Com um algodão simulando neve no nosso verão, né? Isso é o cúmulo que se colocam e vem importado e fica, né, e como diz, né, até que ponto essas culturas nos ajudam, né, mas acaba virando as tradições por causa do comércio e acaba influenciando, o que eu digo é isso, né, tudo isso influencia o nosso pensamento de desenvolvimento. Se você chegar hoje em algum local, vamos dizer assim, faça alguns trabalhos sociais de uma criança de uma favela, qual é o desejo? É um iPhone 12, ninguém está preocupado com estudo, com cultura, com casa, é um iPhone porque é o que está, vamos falar assim, no momento, que vem de fora e que é interessante, né? É muito desejo de coisas que muitas vezes não vai se agregar nada para nós, na nossa cultura, é isso que eu digo, né? Mas é isso mesmo, tem que ser aprofundado e colocado em situações
exemplos bons, né, e não os piores para a gente trazer. E não esquecendo, né, pessoal, que tudo isso que nós estamos tratando aqui fazem parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, certo? Cuja indicação está lá no nosso e-book, nas nossas leituras. E aqui eu estou vendo pelo chat que há uma forma de participação muito bacana que a disciplina nos oferece, é a troca dessa experiência, né? O fórum nos oferece isso, de o que é feito no âmbito de um município, o que deu certo como política pública, como estratégia municipal, e como essas estratégias municipais, elas também podem ajudar na solução de outras localidades. Então, eu estou vendo aqui mais ou menos os comentários. Se alguém quiser falar aqui para nós, seria importante, tá? Para a gente tentar fechar essa nossa primeira aula sobre desenvolvimento urbano. Fique à vontade. Luiz? Meu professor, esses dias eu estava vendo até em alguns grupos de Facebook, ali eles comentando sobre a questão de desenvolvimento da cidade de Guarapuava, no caso, né? Comparando-se a Curitiba, a Maringá e outros municípios, né? Eu estava fazendo umas considerações que Guarapuava é o maior município em extensão territorial do estado do Paraná. E comparando lá, digamos, com o exemplo de Maringá, ela é um quinto do tamanho de Guarapuava, em relação à extensão territorial. Quase não se vê lá nos arredores da cidade o interior, como nós temos aqui no município de Guarapuava. E aqui nós temos muitos distritos interiores que tudo depende do orçamento do município para se subsistir, se manter. E esses outros lugares não têm isso, né? Não tem investimento na área de interior da forma como nós temos aqui em Guarapuava, como investimento em estradas, manutenção, transporte, tudo, né? Então, muitas vezes, essa questão do município ser muito grande e ele dificulta no seu desenvolvimento, porque o nosso recurso ele acaba sendo pequeno para uma extensão tão grande. Qual que seria a solução para essa situação? Luiz, eu começaria respondendo para você uma coisa que é fundamental. A primeira é a seguinte: quando a gente pega duas realidades distintas, e aí o caso daquela primeira figura que mostramos, né, sobre o Paraná, sobre as diferentes espacialidades, nós temos que ver que tem duas formas de cidade: as cidades planejadas e aquela que teve um crescimento natural ou espontâneo. No caso da cidade de Maringá, é uma cidade planejada. O sistema de planejamento procura, de alguma maneira, nem sempre é possível por conta da pressão do mercado imobiliário, por conta da pressão dos agentes locais, modificações do seu plano originário. Então, Maringá tem como uma das preocupações, na maioria das vezes, nós não podemos falar isso de um modo que atinja toda a área urbana, mas Maringá tenta continuar aquele projeto com algumas modificações da cidade planejada. O alargamento das ruas, a obrigatoriedade das calçadas, do meio-fio, do muro em frente aos terrenos vagos, que está na legislação, e exatamente já estrategicamente pensando o desenvolvimento dessas áreas em expansão. Então, há recursos, mas também Maringá tem sofrido nos últimos tempos várias questões urbanas que antes não existiam por conta do crescimento populacional. Uma cidade que foi planejada para 200 mil habitantes está lá na marca dos 500 mil habitantes. Está gradativamente num crescimento enorme. E apresenta aí outras questões, né, que são problemas, que elas não são materiais, mas envolve segurança, envolve saúde, o encarecimento do solo, enfim. No caso de Guarapuava, é uma cidade que teve um crescimento espontâneo. Não é uma cidade planejada. Nós temos, na verdade, alguns recortes, alguns fragmentos de loteamentos que foram surgindo. Ele não é uniforme, né? Para quem conhece a cidade sabe que não há bairros homogêneos, e nenhuma cidade há, e aqui muito menos, quando a gente pensa na escala bairro, mas nós temos uma coisa que define, seja qual for a cidade, Luiz, e é uma das coisas que nos oferecem uma leitura sobre o desenvolvimento urbano. Que qualquer decisão, qualquer estratégia feita, seja qual for o município, ela está centrada muito no regime de terras.
daqueles que são proprietários de partes das terras urbanas e parte das terras na área rural. E também da sua vocação econômica, do que se faz dentro do município, das extensas áreas utilizáveis para a agricultura ou daqueles municípios que assumem um caráter de prestação de serviços e do comércio. Então, quando nós falamos desses indicadores, quando nós falamos da necessidade de conhecer o município, seja ele qual for, é preciso que a dimensão econômica, social, política, ambiental seja analisada e seja dado o encaminhamento para aquela localidade. Não tem como nós pegarmos essas duas espacialidades, que formam essas duas espacialidades, e tentar trazer alternativas para ela. O que nós temos, Luiz, além disso, é que há algumas escolhas de ordem política e algumas pautadas em decisões técnicas, que são alguns condicionantes da própria cidade, em que é possível ver melhorias e estratégias, e em outras partes esses condicionantes não são levados em consideração, como nas margens de rios, na área de urbanização de risco, onde há uma população empobrecida que utiliza esse espaço, que depende desse espaço, e que não vem sendo, na maioria das vezes, atendida pelas verbas públicas, pelos projetos, pela política pública. O que leva a crer, né, que aquela ideia de desenvolvimento urbano, ainda não consolidado, compromete a qualidade de vida das pessoas. Mais um fator que deve ser levado em consideração, e ele é um dos indicadores que vale a pena ser analisado, mas ele não é determinante. Eu falo como analisado, para nós entendermos, é a capacidade de renda da população local, né? Qual é o número de pessoas consideradas de baixa renda, de média renda e de alta renda, a partir dos parâmetros nacionais. Você tem muito do grau da dificuldade dessa forma de melhoria da cidade, da infraestrutura, exatamente a partir de um indicador para mapear, para descobrir exatamente quem são as pessoas que realmente precisam da efetivação da política pública. E muitas vezes, né, o que nós temos são vários descompassos aí de investimentos em áreas da qual já há investimento. E aí, em detrimento das áreas que recebem melhorias vagarosamente, de gestão para gestão, demora muito tempo para se efetivar algo. E nos dá aquela impressão de que nada está sendo feito, né? Então, só chama atenção para isso, Luiz, que quando a gente pensa também nessas condições comparativas que são importantes quanto à cidade, que se observe também qual é a natureza delas, da onde que elas partiram, se é uma cidade espontânea, se é uma cidade planejada, a composição da renda local e os objetivos da política pública em nível local. Ok? Ok, professor. Obrigado pela tua participação. Alguém mais quer fazer alguma... Aqui, Diego, Alexandre, por gentileza, pode falar. Ô, professor, boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, sim, não, eu só cliquei no levantar a mão aqui, foi até equivocadamente, mas foi apenas para pontuar a questão aí do desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento urbano, né? Porque eu percebo que é uma coisa que não há como andar sem a outra. E foi apenas para isso, então, apenas para colaborar dessa maneira aí, tá certo? Ok, aquilo que nós vimos, né? O econômico, o social, o ambiental, o político, todos precisam ser, né, interpretados dentro de qual que seja a dinâmica, certo? É isso, Diego, mais ou menos que você quis. Exato, confere. Tudo bem, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida sobre o que nós trabalhamos, sobre esses conceitos iniciais? Profe, só aqui é a professora tutora Mary, aquilo até que a gente conversou na nossa reunião, que como a disciplina do professor, ela vem depois até dos alunos definirem os temas, mas bastante da teoria de desenvolvimento que o professor está apresentando
pode ser aplicado nos TCCs, né? Então, o pessoal vá tentando linkar a teoria, até mesmo em alguns casos dos seus TCCs que podem usar a teoria do desenvolvimento urbano, né, professor? Oi, man, obrigado pela tua intervenção. Nós conversamos sobre isso, e aí, em decorrência dos assuntos que são tratados, sim, na disciplina, né, é provável que muitos possam interessar-se, né, para uma avaliação, para uma possibilidade, uma descrição, uma consulta às políticas que envolvem o desenvolvimento urbano. Então, é sempre interessante numa disciplina de pós que esses links já possam ser efetivados por vocês, a partir da leitura, da revisão teórica. Então, fiquem à disposição para isso. Foi muito bem lembrado da sua parte, né? Professor, Pois não, Luiz? nos últimos dias aí nós temos tido aí no estado do Paraná algumas audiências em relação ao novo modelo de pedágio que vai afetar muitas cidades do estado, né? E essa discussão aí está aberta para participação popular aí, mas eu não sei, esse modelo já não está vindo, modelo já meio goela abaixo por parte do governo federal? Luiz, o que eu tenho acompanhado sobre essas novas concessões tem sido muito discutida. Ela foi, na verdade, criada uma orientação para todo o território nacional, né? Para que os estados possam adequar-se às suas realidades regionais. Eu tenho acompanhado dois grandes grupos aqui no estado do Paraná, não no eixo metropolitano, mas sim aqui no Centro-Sul e no Sudoeste. O que está sendo implementado é uma redação que pode ou não ser adequada ao estado do Paraná. Os atores locais, os grandes grupos estão rediscutindo essa formatação, né, do edital para que possa atender realmente a demanda regional de acordo com as possibilidades da população, de acordo com as questões de ordem econômica dos setores produtivos e de acordo com o que nós dispomos como capacidade financeira desse formato nacional. Nós estamos vendo essa desregulação passando em todo o país, né? Nós não fugimos à regra. Infelizmente, nós nos encontramos no modelo em que me parece que a conta da má aplicação da verba pública vai ficar na conta nossa, né? Porque se nós pararmos para pensar, nós já pagamos por muito de tudo que já foi feito, que poderia ser feito no âmbito das rodovias estaduais e federais. Nós já pagamos muito caro por isso. Os nossos impostos, no desvio dos pedágios, né? Então, eu creio que é somente com a participação, Luiz, é somente com a interação sobre esse formato que está sendo posto para o Estado, em que nós podemos descobrir exatamente se a gente consegue superar aquilo que não está muito bem claro no âmbito da redação. Eu incentivo a participação dessas audiências, desses encontros, que muitos estão sendo virtuais, né? Não há possibilidade de se fazer presencialmente, mas que possam, de fato, acompanhar para ver que rumo será dado para dentro do Estado. Em parte, o que é oferecido pelo governo federal é uma redação pronta já, mas os estados estão tendo a oportunidade de discutir. Então, eu acredito que, se temos essa oportunidade, vamos discutir para que não, né, passamos a respeitar ou atender aquilo que está vindo posto. Vamos tentar desviar desse processo, Luiz. Mas há várias representações do Estado, eu tenho acompanhado aí duas regiões em que está tendo muita resistência, viu, Luiz? Por incrível que pareça, esse formato que está sendo posto aí tem sofrido muita resistência no âmbito do Estado. O que me deixa até feliz, porque se há resistência é porque está tendo participação, porque está tendo discussão. Então, isso já é um ponto positivo, é um incentivo à participação, incentivo trazer, inclusive, essas questões para a gente discutir, para ver o que nós vamos pagar por isso, quais são os benefícios dessas concessões. Eu gostaria de saber, né, o que mais que nós vamos fazer para melhorar a qualidade das nossas estradas. Eu acho que nós já pagamos muito por isso, vamos pagar novamente 2 ou 3 vezes coisas que já pagamos. Vai ter que ter um basta, né? Então, eu acho que o diálogo, o pacto com a população, a participação, o entendimento,
para a gente tentar. Uma última questão, algum comentário de quem aqui está presente? Agradeço pela participação no chat, agradeço aqui também pelas exposições. Tem mais alguém que queira fazer uma última fala? Ninguém mais? As nossas tutoras que estão nos acompanhando. Algo a comentar? Professor. Muito Quer bom. falar, né? Fica à vontade, nada? Eu acho que a aula foi bem produtiva, professor. Até a gente acabou passando um pouco do tempo, mas foi rendendo as discussões, né? As nossas turmas são muito participativas, então a gente já tá acostumado dessa maneira, mas acredito que foi uma aula bem interessante. Eu não sei se até se o professor vai disponibilizar esses slides para nós mandarmos para os nossos tutorados. Eu vou disponibilizar sim o material, vou deixar lá vou pedir para o Michael para ele inserir no Moodle para que vocês tenham, certo? A próxima aula que nós teremos é no dia 10 de março, e eu espero novamente a participação de todos, tá? Muito obrigado pela participação, pela paciência, foi muito legal, espero que tenham um ótimo aproveitamento na disciplina, dos materiais. Para qualquer dúvida, por favor, nos chamem lá pelo Moodle, mande um recado, procure nossos tutores, e tenha um ótimo curso, um ótimo aproveitamento para todos. Uma ótima semana, tudo de bom, até o nosso próximo encontro, pessoal. Professor, não esquece de salvar a gravação, por favor. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Por favor. Já vou salvar agora. Obrigado. Vou fazer isso agora.